Existe um motivo oculto pelo qual sua mente não desliga, e não está na sua cabeça, está no seu dia a dia, em hábitos simples que parecem inofensíveis, mas mantêm seu corpo em alerta constante, e você pode estar repetindo isso agora mesmo. Talvez você já tenha passado por isso. Você deita para dormir e sua mente simplesmente não para. Os pensamentos começam a surgir um atrás do outro, e quando você percebe, já está preso neles. Mesmo quando está tudo aparentemente bem, por dentro não está. E isso faz surgir aquela dúvida: por que eu me sinto assim sem motivo? E é aqui que muita gente se engana, porque parece algo da mente, mas na verdade começa no corpo. Seu corpo entra em estado de alerta e sua mente só acompanha. O problema é que você pode estar mantendo esse estado inativo todos esses dias sem perceber. Por exemplo, tem gente que começa o dia com café, depois outro e mais outro. E isso parece normal. Só que aos poucos o corpo começa a mudar. O coração fica mais acelerado, a respiração mais curta e a mente mais inquieta, como se algo estivesse sempre a acontecer. E mesmo sem perceber, o corpo entra em alerta. Quando a noite chega, ele não consegue sair desse estado. Você deita, mas não desacelera. Dorme mal ou demora para dormir. E no dia seguinte, acorda mais sensível e mais irritado, como se qualquer coisa fosse demais. E aí você tenta compensar como? Com mais café e o ciclo continua. Mas quando você interrompe esse padrão, mesmo que por poucos dias, o corpo começa a responder. O nível de alerta diminui e o sono começa a melhorar, e sua mente para de correr o tempo todo. Por isso, reduzir a cafeína por alguns dias pode melhorar bastante os sintomas da ansiedade. Você pode testar isso na prática, diminuindo aos poucos, observando como seu corpo reage ao longo do dia, principalmente nos momentos que costuma ficar mais acelerado, porque às vezes o que parece ansiedade é só o seu sistema nervoso pedindo menos estímulo. E no meio de tudo isso, entra um fator que muita gente ignora: a forma como você se alimenta. Porque quando sua energia não é estável, sua mente também não é. Você tem picos e depois quedas. Se sente cansado, irritado e sem foco. Isso vai criando o terreno perfeito para a ansiedade crescer. Porque seu corpo nunca entra em equilíbrio. E quando seu corpo não está em equilíbrio, a mente tenta compensar e se perde. Mas quando você começa a ajustar o básico, algo muda. Sua energia fica mais constante, seu corpo responde melhor e sua mente acompanha esse ritmo. Não precisa ser radical. Às vezes, só de melhorar o básico, beber mais água e reduzir excessos, você já começa a perceber a diferença na forma como você se sente ao longo do dia. Se esse tipo de conteúdo já está te ajudando a enxergar isso de forma diferente, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a crescer e assim eu consigo trazer mais conteúdos como este. Agora voltando ao vídeo. Imagine somar tudo isso com um corpo que não se movimenta. Você passa o dia inteiro parado, mas a sua mente não para. Essa energia precisa ir para algum lugar, e quando não vai para o corpo, ela fica acumulada e vira tensão. Aquela sensação de inquietação, de não conseguir relaxar, mesmo sem saber o porquê. Só que quando você começa a se movimentar, mesmo de forma leve, o corpo entende que pode sair desse estado de alerta. A respiração muda, a tensão diminui e sua mente começa a desacelerar junto. Não precisa de muito. Às vezes, alguns minutos de movimento por dia já são suficientes para quebrar esse ciclo. E no meio de tudo isso, existe um comportamento silencioso que intensifica ainda mais esse processo: o isolamento. Quando você começa a se afastar, ficar mais sozinho, guardar tudo para você, no começo parece confortável, mas depois você entra mais fundo na própria mente. Sem troca, sem contraste e sem alguém para te tirar dali, seus pensamentos começam a crescer e o que era pequeno parece muito maior, porque sua mente não tem referência externa. Mas quando você se reconecta, mesmo que aos poucos, algo muda. Uma conversa simples, um momento de troca, já traz a sua mente de volta para a realidade e o corpo entende que está tudo bem. Agora percebe o padrão? Nada disso aparece isoladamente. Tudo se conecta. Você estimula seu corpo, desregula seu sono, bagunça sua energia, acumula tensão e se fecha ainda mais na própria mente. E o resultado de tudo isso é um corpo que não consegue desligar. E a ansiedade é exatamente isso. E é por isso que tentar resolver tudo só na mente não funciona, porque o problema começa antes, começa no que você faz todos os dias. Mas a boa notícia é: assim como isso é construído, também pode ser ajustado aos poucos. Quando você reduz o que te acelera, quando regula o que desestabiliza, quando permite que seu corpo desacelere, sua mente acompanha. E aí algo muda.
você começa a sentir mais controle, mais clareza e mais calma, porque no fim, ansiedade não é algo que simplesmente aparece, é algo que você reforça ou interrompe todos os dias. E se você quer se aprofundar nessa mentalidade de disciplina, foco e construção de resultados, eu escrevi um e-book chamado DNA da Alta Performance Humana. Nele eu mostro como desenvolver hábitos fortes, inteligência emocional e consciência financeira para construir resultados reais no longo prazo. Se quiser conhecer, o link está na descrição. E até a próxima.